Oi, pessoal. Hoje eu converso com o Vandré Siqueira, aprovado no curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, que é para o cargo de oficial-tenente. Oi, Vandré, parabéns por essa aprovação. Obrigada por participar aqui conosco. Oi, Renata. Muito obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer essa conversa. Para a gente começar, então, eu gostaria que você falasse um pouco de você, de onde você é, sua formação, idade. Então, eu sou recifense, sou natural de Pernambuco, tenho 25 anos de idade, sou engenheiro civil e minha vida de concurseiro é desde pequeno, desde 10 anos. Eu passei na escola de aplicação da UPE e desde aí sempre na área de concurso. Sempre fez vários testes aí concorrendo a vagas, né? Mas quando foi estudar para concurso público, viu que era um pouco diferente, né, Vandré, dessas provas anteriores. Então, como foi para você quando você escolheu a carreira pública, né, para estudar para concurso, e aí quando você se deparou com esse mundo? Então, eu tive a oportunidade de ter familiaridade com a área de concurso com meus pais, que ambos são concursados, e também tive a oportunidade de estar no mercado de trabalho. E aí eu pude perceber ao longo da faculdade e pude fazer alguns concursos, assim, por experiência, e pude perceber que é um nível diferente, assim, são mais dificuldades, assim, você precisa mais dedicação, e eu percebi que é uma realidade diferente. Certo. Mas aí o que te fez levar isso como decisão mesmo, ir para a carreira pública? A minha decisão para a carreira pública é muito baseada na toda a trajetória que eu tive. Como eu falei, eu sempre fui aluno de escola pública, desde meus 10 anos de idade, passei em uma universidade pública e sempre tive contato com o público, assim, tanto de funcionários e tudo mais. E eu via o meu desejo de atuar no segmento público por vários fatores, assim, tinha um fator de estabilidade, eu acho uma coisa, de certa forma, na nossa realidade brasileira, não sei, conta muito. E também que as carreiras que eu tinha vontade de exercer estavam na área pública. Então, foi muito baseado nesse fator. Certo. Então, quais carreiras eram essas? Como você definiu a área para se estudar? Então, desde o ensino médio, que a gente tem essa pergunta, né, o que a gente quer ser quando crescer, eu sempre não tinha uma decisão padrão, porque eu geralmente tinha decisão de medicina, direito, engenharia, e é tanto que eu fiz o vestibular para engenharia e para direito, passei nas duas áreas, mas a minha grande vontade era de ser autor fiscal. E você não tem uma faculdade para isso exatamente. E assim, quando eu terminei minha graduação, foi quando eu decidi estudar para concurso público e fiz meu planejamento. Durante o meu planejamento para minha carreira, eu vi que eu posso chegar no meu destino por várias formas. E uma das formas que eu optei era primeiro se tornar oficial, para depois galgar mais passos. Entendi. Você fez o plano de área fiscal, saiu da faculdade, já começou a estudar, mas surgiu a oportunidade aí desse concurso para oficial do Corpo de Bombeiros da Bahia e você agarrou a chance, né? Correto. Em que ano você se formou e começou de fato a estudar? Eu me formei no meio de 2017, eu trabalhava e tudo mais, então eu não tinha muito tempo para estudar, porque eu tinha uma rotina muito fechada. Eu trabalhava às 7, terminava a faculdade de 10, 11 horas, e aí eu pude só começar a estudar após me formar. Então, quando eu me formei, eu realmente decidi parar para estudar para concurso, e eu tive cerca de um ano, um pouco mais, um ano e 6 meses, quase, para o concurso oficial. Eu fui me preparando, e como você bem falou, segui essa oportunidade e olha a rede. Certo. E como você conheceu a estratégia? Então, como eu falei, a minha decisão de estudar para concurso foi muito planejada. E aí eu tive, quando eu tomei a decisão, eu realmente parei para avaliar como estudava e tudo mais. E se você for pesquisar na internet, em qualquer lugar, assim, os cursos online, você pega disparadamente, assim, por número de aprovação, qualidade material,
assim, tanto pela internet como o contato com pessoas próximas, eu via que era disparadamente melhor. E eu penso que estudo é investimento. Então, eu investi em estratégia, porque eu sabia que o retorno era mais palpável. Certo. E como é que foi o seu início de estudos? Como você distribuía as matérias? Quanto tempo você tinha para estudar no início? Eu tinha uma sorte, eu posso dizer assim, de poder ter estudado, assim, me dedicar só ao estudo, que é uma sorte que nem todos temos, mas eu basicamente tinha um dia para estudar, mas no começo era, como qualquer concurseiro, eu errava muito. Assim, a gente não sabe estudar bem as matérias, a gente estuda de modos não tão corretos, mas à medida que eu fui me aprimorando, tinha uma rotina que priorizava em si o estudo e fazia sempre de modo. Eu fazia ciclos de matérias, eu sempre tentava otimizar esse estudo. Certo. Você gostava de variar as matérias ao longo de um dia de estudo, né? E quanto tempo mais ou menos você estudava num dia? Você cronometrava? Sim, sim. No começo eu era tudo muito jogado, mas depois eu fiquei, digamos, ficando mais profissional, né, no concurso. E eu sempre tinha meta, assim, eu acho uma coisa muito importante quando você está estudando é você ter um objetivo. E assim, eu tinha minha meta diária. Eu estudava 7 horas líquidas. Isso é uma coisa muito engraçada porque, assim, tem uma diferença muito grande de horas efetivas de estudo, que são as horas líquidas, para as horas de estudo. Tem gente que estuda 12 horas por dia, mas quando você vai fazer a hora líquida, deve dar umas 10, 10 e meia. Porque, assim, toda pausa que você faz, toda vez que você vai no banheiro, isso é um tempo a menos de estudo. Você não está estudando quando vai no banheiro. Então, a minha rotina era feita de uma forma que, por dia, eu tinha que bater no mínimo 7 horas líquidas. Entendi. E aí, quando você estudava, o que que era o material que funcionava melhor para você? Então, eu fui adquirindo mais conhecimento, inclusive, uma coisa que me ajudou muito no meu desenvolvimento foi um curso que eu fiz em estratégia, um curso de coaching, um curso de 6 meses, e que eu fui percebendo que estudar através de videoaula, fazer resumo, ler PDF era muito custoso, assim, eu perdia muito tempo com isso. Então, na minha reta final, assim, quando eu já fui pegando mais experiência, eu basicamente só estudava PDF e, assim, assistia videoaula quando era uma matéria que eu tinha muita dificuldade, ou um assunto que eu não tinha entendido, mas, em suma, eu priorizava estudar por PDF. Certo. E aí, quando você lia um PDF, você costumava grifar? Ainda fazia algum tipo de anotação, um post-it, alguma coisa assim para lembrar a informação? Eu digo que eu tenho uma mente um pouco velha. Por mais que tenha todo o material em PDF, digital e tudo mais, eu tinha uma mania de imprimir o PDF. Então, de certa forma, eu mantenho um ambiente de estudo na minha casa, que eu tenho impressora, eu tenho carregadora. Então, eu tinha todas as apostilas e toda vez que eu ia estudando, eu riscava, eu fazia anotação. E além disso, eu fui percebendo que fazer resumo dava muito trabalho, levava muito tempo. Então o que é que eu fiz? Eu criei um caderno, então, como se fosse um fichário especial, e além de anotar na apostila, eu anotava alguns erros, alguns detalhes nesse caderno especial. Certo. E aí você tinha uma sistemática para fazer revisões? Utilizava aquele sistema de 24 horas, 7 dias, 30 dias? Eu era muito metódico, né? Eu tinha inclusive uma planilha que eu sempre utilizei, e ela me ajudava muito, porque eu conseguia planejar minhas revisões e tudo mais. E eu sempre obedecia isso, porque foi uma coisa que eu percebia que nós, às vezes, a gente estuda muito, mas estuda errado, e isso é muito caro. Assim, uma aula estudada errada é muito cara. Então, eu sempre tentava fazer revisões de 24 horas, 7 dias, 30 dias, porque, de certa forma, o que a gente está conversando aqui agora, daqui a uma hora a gente já não lembra. Então, a revisão é fundamental para isso. Certo. E as questões? Como você utilizava as questões para ter um bom feedback aí da sua forma de estudar? Então, eu acho que eu até pela linha de engenharia, engenheiro é aquele muito que aprende fazendo questão. A gente aprende na prática e tudo mais. Então a revisão para mim era fundamental.
É tanto que eu comecei já, assim, né, quando eu ia fazer provas e tudo mais, muitas vezes, fazer a revisão através de questão. Então, eu pegava um assunto e fazia a revisão desse assunto através de questões. Então, para mim, eu que hoje em dia sou professor de secretário de questões e percebo que para o aluno pode ser fundamental uma questão bem feita. Assim, eu utilizava muitas questões e os seus comentários como material de estudo, porque você não precisa toda vez entrar na teoria para ver, assim, você pode aprender por questões e é um método muito mais rápido. Então foi uma coisa que me ajudou bastante. Aí você estava estudando, depois de um tempo que começou pensando em área fiscal, você decidiu focar em algum concurso escada, algo que você pudesse alcançar de uma forma mais rápida. Você estava estudando focado em quê? Então, quando eu comecei a estudar, eu pensava sempre num objetivo maior, mas eu via que era um percurso muito longo. E assim, até pelo fato de a gente querer estabilidade financeira, eu primeiro pensei no concurso meio, e aí foi quando foi surgindo a oportunidade de alguns concursos na área policial. Eu fiz o concurso da BIM, fiz o concurso da PF, TRF, e assim, eu sempre pensava primeiro no concurso intermediário, para só depois de estar estabilizado, ir para a minha área final. E aí foi quando eu estava estudando, apareceu esse concurso de oficial, e assim, eu acumulei a bagagem que eu tinha de concurso, o que eu tinha visto na faculdade de engenharia, e para mim facilitou bastante. Ah, e aí, como é que foi quando você viu o edital? Como você organizou seus estudos até o dia da prova? Então, eu costumo dizer que há dois tipos de concurseiro, o pré-edital e o que tem o pós-edital. Porque assim, pós-edital é literalmente uma guerra, assim, você tem um objetivo, você tem um planejamento, você tem que ter tudo. E aí quando veio o edital para mim, de certa forma eu gostei bastante, porque eu tinha visto muita coisa na faculdade, a parte de exatas, e muita coisa da área de concurso, que é constitucional, administrativo, que são matérias gerais, eu já tinha visto também dos concursos. E assim, eu aproveitei para estudar tudo aquilo que eu não tinha visto e consegui fazer toda a revisão dos assuntos até o dia da prova. Certo, então você focou em revisão do conteúdo, de muita coisa que você já tinha visto, e aí você fazia revisão por meio de questões ou utilizava os grifos também dos PDFs? Como que você intensificou aí seu estudo? Então, a grande parte do meu estudo foi de revisão. Assim, algumas matérias novas que eu não tinha visto ainda, ou tinha visto há muito tempo, eu tive realmente que ler PDF, mas em grande maioria foi de questões. E como eram muitos assuntos, eu senti que por mais que eu pudesse ler o PDF, não daria tempo. Então, assim, eu separava, pegava o edital, separava os tópicos, fazia cadernos de questões, escolhia a banca, então fazia um estudo muito direcionado. Então, assim, eu otimizava a minha revisão para não perder muito tempo em alguns assuntos. Certo. E aí, durante o seu período de estudos e depois também no pós-edital, como é que era a sua vida social? Você foi radical com isso? Então, eu costumo dizer sempre para o concurseiro que é necessário um equilíbrio. Assim, a gente tem que saber equilibrar a vida social com a vida. Claro que você tem que abdicar de muita coisa, mas eu sempre penso que pós-edital a realidade é diferente. E assim, como era um período muito curto de edital para a prova, era apenas um mês, então eu dei uma intensificada maior. É tanto que eu não sabia a diferença de sábado para segunda-feira, e enfim. E assim, particularmente, nos últimos 15 dias, eu costumo fazer isso em época de prova, que eu aumento a minha carga horária. Então, eu batia cerca de 9 horas líquidas, 9 horas e meia, porque realmente na reta final é necessário uma dedicação extra. Certo. Então você dava aquele sprint final, né? Todo o gás que você tinha, utilizava ali para poder chegar bem na prova. E a parte de discursivas, você fez um estudo específico? Sim, para mim, particularmente, a discursiva foi essencial. Assim, ela tem um peso muito grande e foi através da discursiva que eu consegui alavancar bastante minha nota. E assim, eu fazia muitos treinos, eu
uma vez por semana fazer uma redação, às vezes mais, porque muita coisa conta na hora da... Isso é uma coisa engraçada, porque a gente tem que fazer o treino pelo fato de que na hora da prova a caneta tem que ser igual ao que você escreve, tem que ser o manual do E. Então, assim, são várias coisas, não só o texto, mas fatores externos que contam um treino ajudar. Uhum, vários detalhes, né? A prática da escrita em si, num mundo muito virtual, né? Você tem que estar Exatamente. preparado para escrever bastante e conseguir ali fazer a tempo, né? Colocar tudo que tem na mente, a parte da estrutura em si da redação. E você falou que teve um peso importante aí na nota final, né? A redação, é, ela tira e coloca muita gente. Assim, há concursos que sobram vagas porque o pessoal não consegue a nota expressiva. Então, assim, eu sempre tive essa visão de ser fundamental ter uma boa redação. Então, até tanto minha prova, a prioridade foi a minha redação. E assim, foi por conta disso que consegui alavancar. E eu digo que o treino é importante, não só pelo conteúdo que você escreve, mas para você se acostumar a escrever na margem, a fazer uma letra bonita, a ser algo legível. E assim, se a gente não treina isso, na hora da prova, que tem um desespero, que tem um tempo, que tem o branco que dá, a gente vai acabar errando. É verdade. E como foi para você ver o seu nome na lista de aprovados? O que que significou para você? Olha, eu digo que foi uma sensação inexplicável, assim, eu não tinha tido essa sensação ainda. Eu, como falei, já tive aprovações no vestibular, passei em dois cursos diferentes, passei em terceiro colocado, mas assim, a sensação de ter conseguido passar em um concurso, assim, é uma sensação muito libertadora, porque a aprovação em concurso representa muita coisa, representa a sua vida profissional, representa a sua estabilidade financeira e psicológica, e assim, você vê que todo aquele esforço dedicado conseguiu o seu objetivo. Te mostra que está no caminho certo, né? A comprovação de que o que você fez estava correto, que valeu a pena todo o esforço, né? Muito bacana esse momento. E aí você olha para os seus estudos, o que você enxerga como erros e acertos? Eu penso que o começo é sempre a gente, por falta de orientação, por falta de conhecimento, a gente costuma trazer alguns vícios que a gente tem em concursos anteriores, e vícios em graduação, e a gente costuma replicar. Então, assim, eu digo que com a concorrência que existe hoje em dia, é necessário cada vez mais o concurseiro se capacitar. E assim, não é só estudar, porque estudar parece fácil, pegar um livro, abrir e ler, mas a forma que você estuda conta muito. Então, os ciclos de estudo que você faz, as matérias, as revisões, a quantidade de questões, a disciplina que você tem. Então, eu vi alguns erros que eu cometi, como eu demorava muito para avançar. Eu assistia a videoaula, depois eu lia o PDF, depois eu fazia a revisão. Então, assim, não que isso seja errado, mas isso custa muito tempo. Então, eu digo que algumas práticas que eu fazia no começo me custavam muito tempo. Aí você foi aprimorando, né? O estudo é assim, você vai errando para aprender, é importante você olhar para a sua forma de estudar e compreender o que foi que não deu certo, né? E ir aprimorando aí seu estudo e é o que faz você passar de concurseiro para aprovado, né? Correto, exatamente. E É, esses são os erros, mas assim, os principais acertos, porque com certeza você teve muitos pontos fortes aí que te colocaram dentro das vagas, né? sim, eu acho que um grande acerto, eu posso dizer, a discussão foi um grande acerto. Eu digo também que o nível de habilitação que eu tive que ter nessa profissão foi um nível que eu não tive em outras. Assim, teve concurso que eu cheguei muito perto, mas eu senti que faltou um pouquinho mais de estudo, faltou um pouco mais de habilitação. E, de certa forma, acho que tudo é assim na vida, né? Quanto mais a gente acredita de uma coisa para ter outra, mais fácil vai ser para chegar. E, assim, a gente não consegue ter tudo na vida, a gente tem que fazer escolhas.
E aí eu digo que, com relação a isso, as minhas partes mais positivas foi um aumento de dedicação, um aumento de concentração, assim, a gente cortar redes sociais, assim, não necessariamente cortar, mas abdicar de muita coisa, uma coisa que é muito comum em concurseiros que eu vejo, não gostar de estudar matérias que não têm afinidade. Assim, algo que, por exemplo, eu muitas vezes não tinha vontade de fazer discursiva, mas via que era necessário. Então, assim, isso foi uma coisa que contou muito positivo para mim na hora da prova. E eu vejo gente que não estuda certas matérias porque não gosta, que está fazendo, a banca não vai escolher a questão que você gosta. Então você vai ter que fazer qualquer questão que aparecer. É verdade. E, assim, a sua principal motivação para seguir estudando, qual era? Eu penso que a principal motivação era acreditar no que eu estava fazendo. Assim, se a gente acredita no que a gente está fazendo, a gente vai longe. Porque é muito comum a gente acabar dissimulando, acreditar que não vai conseguir passar, acreditar que é muito difícil alguma matéria. E isso é muito ruim. Então, minha principal motivação era quando eu conseguia atingir minhas metas. E assim, não era só metas longas, mas as metas diárias. Então, quando eu terminava o dia, via que eu tinha conseguido estudar minhas horas livres, tinha conseguido entender uma matéria, quando eu me programava no sábado e no domingo para estudar e tinha conseguido estudar, então essas eram minhas motivações e isso eram meus objetivos alcançados. E fazem a parte do todo, né? Assim, é cada partinha que vai somando faz o todo. Certo, você vai ganhando confiança, mais força para seguir a cada dia, né? Vendo a sua evolução, vendo que você está conseguindo cumprir seus objetivos e está chegando mais perto do seu objetivo maior, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, para incentivar aí os estudos do concurseiro. Eu digo para qualquer concurseiro, seja de longa data, seja que está começando, para primeiramente acreditar no que você está fazendo e acreditar em você. Assim, a aprovação vem muito de você, vem da sua dedicação e do que você faz. E o segundo ponto é que você não tente ser médio. Assim, existe uma média de concurseiros que estudam na média, que fazem sempre aquele padrão. Mas eu acredito, ainda mais com a concorrência que está hoje em dia, que vai passar aquele que fizer um pouco a mais. Então, assim, eu sempre digo para você fugir da média. Não seja um mediano, assim. Isso, um pouco a mais, pode ser 1 hora a mais por dia que você estuda, pode ser um final de semana que você habilite e está com família, com amigos para estudar, pode ser no ônibus, quando você está lá no seu trajeto, e você estudar uma matéria, escutar um podcast, fazer uma questão. Então, faça sempre um pouquinho a mais, e quando vai somando isso, dá uma diferença grande. Tá certo, André. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, contando aí um pouco do seu processo de estudos. A gente deseja sucesso para você e que o concurseiro possa aproveitar aí as suas dicas. Certo. Muito obrigado, Renata. Desejo uma boa sorte a todos os concurseiros e que uma hora seu resultado vai chegar. Como chegou o seu, né? Vale muito a pena, né? Vale sim. Tá certo, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.